Então nos diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então o ministério de Isaías teve curso no reinado desses 4 reis. Então vemos que foi um período de profecia bastante longo. Então vemos aqui no capítulo 1 a chamada de Isaías, a chamada do profeta Isaías. Quando nós passamos para o capítulo 6 de Isaías, vemos a visão do céu. Capítulo 6 de Isaías, versículo 1, nos dá detalhe da visão do céu. Diz assim a Bíblia Sagrada: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, com essa leitura da Bíblia, muitas pessoas chegam a imaginar que Isaías estava em pecado. Ele se referiu que ele era um homem de impuros lábios e habitava num povo impuro. Então, alguns comentadores, alguns pregadores até procuram colocar Isaías como estão desviado, porque a Bíblia faz referência que o anjo, o serafim, com a brasa viva, tocou e purificou. Mas isso não é verdade, porque Isaías, até esse período, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele já vinha profetizando, já tinha sua chamada profética. O que Isaías estava querendo dizer, era um homem de impuro lábio, habitava no meio de um povo impuro, ele estava reconhecendo o pecado da nação, o pecado de toda a nação de Judá. Então ele reconhecia que ele também era um pecador, como nós. Nós não podemos chegar diante do pastor e dizer assim: olha, eu estou isento do pecado. Todos os irmãos são pecadores, menos eu. Nós temos que reconhecer a nossa situação pecaminosa, a nossa situação da onde Deus nos tirou. O apóstolo João chega a falar assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós temos que reconhecer o nosso pecado, está sempre em mente, para que nós possamos buscar a misericórdia do Senhor. Depois nós vemos aqui no capítulo 8, a Bíblia falando: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse versículo aqui tem uma revelação muito profunda. Eu faria uma pergunta para os irmãos:
Quem falou essas palavras? Quem disse essas palavras? Eis-me aqui, envia-me a mim. Dado a situação da leitura que nós vimos, será que foi Isaías que falou ou não foi? Na opinião de vocês, cada um. Eu acho que foi. Será que foi Isaías ou não foi? As irmãs que lêem a Bíblia têm a sua particular interpretação. Lá no capítulo 6, versículo 8, o texto diz: eis-me aqui. Diz mais: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Foi Isaías ou não foi? Acho que foi Isaías, porque quando ele disse eu, está com letra minúscula. São várias opiniões. Na opinião das irmãs, quem foi que falou isso? Eu acho que foi Isaías também. Isaías. Os irmãos atrás aí, quem falou? Isaías. Eu quero dizer para os irmãos que não foi Isaías que falou isso. Agora, para mim afirmar isso, eu tenho que ter uma base na Bíblia. Eu não posso dizer pela minha interpretação. Eu tenho que ver a Bíblia falando. A base bíblica encontra-se lá no Evangelho de João, capítulo 12 e versículo 41. Evangelho de João, capítulo 12 e versículo 41. Os irmãos que acharam aí, pode ler. Capítulo 41. 12, versículo 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Dele quem? Boa pergunta. É o que diz Isaías 12, 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória Isso, e falou dele. Quem é que tem glória? Jesus. Jesus. Então quem falou aquelas palavras foi Jesus. Por quê? Isaías estava tendo uma visão no céu. Ele estava na terra, mas estava tendo uma visão do trono. E ele ouviu um diálogo no céu. E aqui ele está transmiterizando esse diálogo. Transmiterizando. Estava transmitindo. Até porque Isaías nunca saiu de Jerusalém. Todo o ministério de Isaías foi em Jerusalém. Ele não tinha como dizer assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então realmente quem falou essas palavras foi Jesus Cristo, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o Senhor Deus perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Jesus se levantou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse diálogo foi ouvido por Isaías e foi transliterado na visão que ele estava tendo do céu. Espero que com esse comentário, os irmãos a partir de agora tenham uma interpretação mais real desse texto da Bíblia Sagrada. Tem pessoas que pregam, tem pessoas que ensinam, mas não tem a base bíblica. E nós que vamos ensinar algo, vamos pregar alguma coisa, temos que falar baseado na própria Escritura Sagrada. Amém?